Graça e paz, irmãos, amém? É desde a data do culto da virada que eu tenho vindo à noite e aos poucos nós vamos tomando a nossa posição no ministério. Eu agradeço mais uma vez os irmãos que fizeram campanha de oração, intercederam por minha vida. Nós estamos num processo e também não podemos ficar parados. Deus tem falado aos nossos corações. Essa igreja é uma igreja que tem pregado a palavra de Deus. Eu louvo a Deus pela vida dos pregadores, dos pastores, dos líderes dessa casa. Nós devemos continuar pregando a verdade. Ela é absoluta nessa casa. E eu louvo a Deus pela vida de todos vocês. Nós temos uma experiência de 45 anos de batismo dentro do Evangelho. São anos que nós adquirimos com santidade, experiência, e nada pode mudar a verdade. Amém, irmãos? A verdade, ela prevalece. Paulo fala em Coríntios 13:8, nada podemos além da verdade, senão pela verdade. E Deus tem nos dado a direção. Tem procurado trazer à igreja uma mensagem expositiva, né? Nós temos vários pregadores que pregam sermões temático, textual. Eu prego mais sermão expositivo. Mas o importante é nós pregarmos a verdade. Trazermos para a igreja a clareza, o conhecimento e a importância maior, que é a hermenêutica bíblica, que é Jesus Cristo. Sem Jesus, nós não somos nada. Amém, irmãos? Hoje eu quero falar a respeito da voz de Deus para a vida de Moisés. Como isso pode nos chamar a atenção do ministério da graça? Como isso pode espelhar Jesus? Êxodo capítulo 5. Existe aqui uma ordem de Deus para Moisés, dada contra o Egito, contra Faraó, e nos traz à luz a verdade e o esclarecimento de como devemos andar. Êxodo capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 5. Amém? Já está aqui até no televisor. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó, assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse, quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, e nem tão pouco deixarei ir Israel. E eles disseram, o Deus dos hebreus nos encontrou, portanto, deixa-nos agora ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor e Ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então disse-lhes o rei do Egito, Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide a vossas cargas. E disse também Faraó, eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. Podeis assentar, irmãos. É um texto que Deus se revela, que Deus se manifesta. Esse texto aqui nos faz pensar quanto Deus está interessado em libertar, enquanto Deus está interessado em deixar seu povo sair da escravidão. Mostra-nos aqui o momento em que o povo estava escravizado no Egito e debaixo da dura cerviz, de duros serviços, eles estavam ali sofrendo e amargurados.
E Deus responde o clamor desse povo. Mas a Bíblia diz que Faraó, ele não permite que o povo saia. E a gente pode pensar aqui nesse texto o quanto isso representa para o mundo espiritual, o quanto isso representa para as nossas vidas hoje, no nosso tempo contemporâneo, nas nossas vidas no dia a dia. Faraó conhecia muitos deuses do Egito, mas nunca ouviu falar do Deus de Israel, diz a Bíblia. Ele não conhecia o Deus dos hebreus, não era conhecido por ele. A princípio, Faraó não ficou preocupado com o anúncio que Moisés e Arão fizeram. Deus manda que o seu povo saia para celebrar uma festa no deserto para mim. Mas Moisés e Arão estão ali como porta-vozes do Senhor. Mas Faraó, ele rejeita. Ele não tinha qualquer conhecimento, visto qualquer obra e nenhuma manifestação até aquele momento do poder de Deus. E eu quero falar a respeito disso, do poder de Deus, da obra de Deus, o único Deus. O que nos faz pensar aqui que existe aqui uma representação. E Deus manda Moisés dizer a Faraó para que o povo saísse do Egito, para que o povo saísse do sofrimento, para que o povo tivesse esperança. O Egito é um tipo do mundo, não o Egito geográfico, mas o Egito espiritual. Está sempre aprisionando, está sempre levando as pessoas a uma deterioração em relação a Deus e debaixo de tacão de sofrimento. E Faraó é o tipo de Satanás. É o tipo, não estou falando que é o tipo que oprime, que reprime, que faz sofrer, que por sua ganância, por seu desejo e pelo seu governo, ele quer fazer as pessoas ficarem debaixo de sua possessão, do seu tacão, da sua força. Mas, em contrapartida, é um tempo em que Deus olha para o seu povo e diz: é tempo de libertação. É tempo de deixar o meu povo sair. A imagem é de libertação. E eu quero falar a respeito disso, irmãos, porque de alguma forma nós estamos enfrentando sempre um Egito em nossa vida. De alguma forma há sempre um arco inimigo de Deus e do povo de Deus para levar as pessoas em sofrimento e levar as pessoas a uma deterioração espiritual. E o texto nos fala a respeito disso, que é tempo de libertação, é tempo de verdade, é tempo de nós recebermos a palavra para que venha realmente quebrar os grilhões, tirar as algemas espirituais, tirar as prisões, as cadeias, as maldições espirituais. Eu sei que isso pode ser algo que não represente muito nos nossos dias, porque as mensagens hoje dos púlpitos de algumas igrejas, de alguns pastores, têm sido de ascensão, têm sido de levar as pessoas a uma altura de crescimento físico, material, mas precisamos falar a verdade em relação ao que o mundo espiritual representa nos nossos dias. O que ele faz, o que ele tem feito, o que ele está realizando nos lares, nas famílias, sobre as vidas humanas. E eu quero dizer, a imagem que eu tenho do mesmo Deus de Moisés, de Arão, é o mesmo que hoje está agindo aqui, amém? É o Deus da libertação, é o Deus que quebra maldições,
É o Deus que quer quebrar toda a força motriz de Satanás. Não é tempo mais de ficar debaixo do tacão do inimigo. Não é mais para a gente ficar debaixo de orientação maldita. Nós temos um Deus todo-poderoso. É um tempo de libertação. E a imagem que hoje eu vejo aqui é Deus dizendo a todas as forças espirituais: deixe meu povo sair. Deixe meu povo sair. Deus está falando isso hoje. Deixe meu povo sair. Deus nos traz uma palavra numa dimensão que a escravidão não pode ser mais um problema. Não pode ser mais um impeditivo. A escravidão do pecado, da maldição, não pode ser um entreveiro entre nós e a nossa vitória em Cristo Jesus. Mas eu quero falar com vocês que o desejo do inimigo é sempre oprimir. É sempre criar uma forma de fazer a pessoa ficar presa, de ficar completamente encarcerada por pensamentos, por desejos, por sentimentos ou por uma sensação de derrota, para levar a pessoa ao passado, levar ela para a tristeza, levar ela para um tacão de miséria, um sentimento de que não vale mais nada, que não tem mais condições para nada. Essa é a vontade do inimigo, é a escravidão que ele põe sobre as mentes. E eu quero provar que o nosso Deus, por meio de Cristo Jesus, nos deu a vitória acima de todos os poderes malignos, de todas as forças espirituais. E por mais rejeição, e por mais que você seja totalmente dominado pelo passado errado, de coisas que não compensaram na sua vida, eu quero dizer, Deus é maior. Ele é maior. Maior que o pecado, maior que o diabo, maior que a morte, maior que o mundo. Ele é maior. A impressão é que Faraó tinha o poder acima de todos os poderes. Mas ninguém é maior que Deus. Muitas vezes as pessoas ficam presas àquilo que levaram para a destruição. Pessoas que foram usadas por Deus, pessoas que eram uma bênção, mas hoje estão impedidas por causa de uma atitude, por causa de uma decisão, e estão numa dimensão de escravidão. Estão presos ao problema, e aquilo parece ser maior do que tudo. Eu quero dizer que este texto nos fala da libertação. E nos fala da libertação na cruz de Cristo. Nos fala da crucificação. Esse texto, até o versículo 5, nos vai mostrando o caminho de como há uma resistência e humanamente nós não temos poder para essa libertação. Mas nós estamos debaixo de uma possessão eterna. Estamos debaixo de uma promessa poderosa. Porque até o capítulo 12 nos anuncia o Cordeiro Pascual. O Cordeiro de Deus. Sem mancha, sem mácula, sem ruga, sem defeito. E esse Cordeiro se apresenta na história da escravidão e do sofrimento desse povo. O que nos faz pensar nessa interface que é a mesma situação em que o mundo hoje vive. Se nós olharmos para esse texto e observarmos que estamos debaixo de uma promessa do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro que veio nos libertar.
Imagine vocês que ele deixou o céu vazio. Ele deixou o seu trono de glória. Ele deixou toda a sua riqueza, toda a sua roupagem e decidiu livremente, em concordância com a Trindade, ele decidiu se oferecer como cordeiro que tira o pecado do mundo. Como aquele que viria para limpar a humanidade, para lavar a humanidade, para retirar a maldição da humanidade. O texto nos fala, nos aponta justamente para o Cordeiro de Deus. Porque eu creio no Salvador, no Cristo Senhor. Porque Ele me salvou. Porque Ele te salvou. Porque eu creio na cruz de Cristo. Porque nela foi encravado meus pecados e os teus pecados. Lá Ele nos curou. Nos remiu. Na cruz de Cristo foi satisfeita a vontade de Deus ao redor de toda a humanidade. Nos uniu a todo mundo espiritual para fazer a vontade de Deus. Na cruz de Cristo, Ele nos levou para servirmos ao Senhor, agora sem culpa, sem maldição. Na cruz de Cristo, estamos fazendo a vontade de Deus. Em Cristo Jesus, Ele nos tirou do pecado, amém? Ele nos tirou das garras do inferno, nos tirou das mãos de Faraó, Satanás, nos tirou da perdição eterna. Na cruz foi registrado toda a nossa vitória. Na cruz de Cristo, nós fomos salvos. E é na cruz de Cristo que nós vamos possuir os céus. Você pode aplaudir ao Senhor? Nós vamos possuir o céu de luz. Não somos uma igreja morta. Não somos uma igreja fraca. Nós somos uma igreja vitoriosa. Uma igreja que foi resgatada, comprada, que toda a promissória de maldição foi cancelada. Satanás poderia rir, debochar, mas a vitória veio, despojou ele do seu reinado, tirou a sua força e o Deus eterno nos trouxe a salvação. A palavra nos fala em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, que nós temos que nos regozijar na cruz. Quando eu falo a cruz, eu estou falando da nova aliança, do poder, do sacrifício de Jesus. E eu quero falar isso de uma maneira muito pedagógica, porque há muitos erros bíblicos e teológicos a respeito de servir a Deus e ainda ficar na dependência de homens ou de qualquer motivação humana para alcançar a vitória. Eu quero dizer, olha meu irmão, a sua vitória já foi conquistada. Você não depende de mais nada humanamente, nenhum sacrifício humano, nenhum esforço humano. Nada pode levar alguém para obter a vitória, a não ser a cruz de Cristo. Porque a palavra da cruz é loucura. É assim para os gregos, para os que perecem. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Diga comigo, é o poder de Deus. Mais uma vez. Mais uma vez. Para o inferno ouvir. Você pode aplaudir o Senhor. É o poder de Deus. Aleluia. Eu não acredito em fatalismo. Em pessoas que dizem, olha,
não tem jeito, não tem como. Isso é uma ação que nos faz diminuir o sacrifício de Jesus. Esse fatalismo que nos faz pensar quão pobre foi o que Jesus fez. Me permite, irmãos, avançar nesse assunto, porque nós temos aqui vários teólogos, vários estudiosos, professores. Nós temos pessoas aqui que sabem a verdade. Continue pregando, pastores. Não se omitam, não tenham medo. A palavra de Deus não ofende. A palavra de Deus edifica, amém? Às vezes queremos encontrar um jeitinho, porque não podemos magoar, não podemos ferir, não podemos... isso pode atingir a pessoa, ela não voltar mais. A palavra de Deus é poderosa. Ela não voltará para o Senhor vazia. Não voltará vazia. Eu quero dizer, irmãos, que a mensagem da cruz não é uma nova doutrina. A mensagem da cruz é um estilo de vida, é o caminho, é o único caminho, é a verdade. Eu quero dizer que você não está aqui por estar. Você não é um membro, não é um visitante por simplesmente ser. Você está aqui porque Deus tem um propósito. Deus tem algo a fazer. Você faz parte do que Deus está fazendo e irá fazer. A resposta para o pecado, a resposta para Satanás é a mensagem da cruz. Nada pode avançar. Nada pode ser maior. A resposta para o drogado, para o idólatra, para a prostituição, para o perdido, para todos os problemas da humanidade, é a mensagem da cruz. Nela nós temos remissão dos pecados. Maldições são quebradas. Satanás não pode nos tocar, porque estamos debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E o seu sangue tem poder, tem poder, tem poder. Não podemos jamais nos omitir dessa verdade. Se a igreja não pregar a cruz, a igreja fica vazia do poder de Deus. Se a igreja não testemunhar sobre a cruz de Cristo, porque é ela que exalta o sacrifício, é ela que fala do perdão para a humanidade, da humilhação que Cristo passou, sofreu em nosso lugar. Não podemos jamais, irmãos, dar as costas e tentar pegar elementos e pegar qualquer forma humana para colocar nos nossos púlpitos. A verdade é que nós temos a maior mensagem que esse mundo precisa. Existem pessoas do seu lado sofrendo. O mundo está sofrendo. Existem pessoas que estão precisando de Cristo. E nós não podemos ir com um Cristo que não seja poderoso. Aquele que quebrou os grilhões do pecado. Que tirou a força de Satanás. Olha como o Faraó queria fazer com o povo de Deus. Escravos. Sofredores. Limitados. Estavam em uma região de sofrimento. Enquanto os pensamentos de Deus era: deixe meu povo sair dessa escravidão. Ninguém está escravo do pecado. E isso pode deixar Deus tranquilo, Deus
não ser oportunado, Deus não ser atingido. Nós somos a igreja. Nós somos os pregadores desse tempo, os pregadores que têm que despertar a fé do povo. E Deus manda Moisés e Arão falar com o Faraó. Deus está preparando a sua igreja. Deus está preparando a sua igreja para o arrebatamento. Amém? Eu acredito que está bem perto, irmãos. Não tem como falar de arrebatamento, ressurreição dos mortos em Cristo, se não for com esperança, se não for com fé. Êxodo, capítulo 12, versículos 6 e 7. Nós vamos ler que Deus deixa um sinal. Presta atenção nisso. E os guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue poloão em ambas as ombreiras na verga da porta. Nas casas em que comerem. O versículo 13, minha irmã. Olha o que diz. 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo o seu sangue, passarei por cima de vós. E não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. O sangue vos será por sinal. Aqui já está falando a respeito do poderoso sangue. Isso é um antítipo daquilo que viria a ser. Enquanto o sangue era um sinal para proteger o povo do anjo da morte, isso aqui é local, é no Egito. Mas maior ainda seria o sinal que viria sobre todos nós, o sangue do único unigênito Filho de Deus. O unigênito Filho de Deus. Aquele sangue seria um sangue eterno. Aqui era por sinal temporário para livrar o povo das mãos de Faraó, mas ainda da fúria maior do pecado, da maldição. Nós estávamos debaixo de condenação. A Bíblia nos fala em Romanos 6, 23, que nós estávamos sob maldição, porque o salário do pecado é a morte. Nós estávamos debaixo dessa condição, morte eterna. Morte eterna. Mas o texto mesmo diz, mas o dom gratuito de Deus, de graça, é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós podemos perceber que a humanidade estava perdida porque ela havia pecado. Nós recebemos o pecado de herança de Adão. Estávamos debaixo de maldição. Mas aqui nos mostra que o maior dos maiores acontecimentos sobre a humanidade estava para acontecer por meio do sacrifício de Jesus. Satanás perdeu o seu trono, o seu reino sobre as vidas humanas. Hoje nós estamos unidos na fé com vários irmãos à volta do mundo. Nesse mesmo dia e horário, nós temos vários irmãos congregando, louvando, adorando ao Senhor. Estão agora bendizendo o nome do Senhor, pregando com todos os obstáculos, com toda a vaidade, com toda a dificuldade. Há um grupo seleto de Deus
que se apresenta na presença do Senhor e adora o nome do Senhor. Pessoas salvas, remidas, purificadas, santificadas pelo precioso sangue precioso de Jesus. E Ele trabalha através de nós. Deus tirou o povo de Israel do Egito. E não só tirou o povo de Israel do Egito, e fez maiores milagres no Egito. Nós sabemos disso. As 10 pragas. Mas o que o texto nos diz, que o sacrifício que o povo precisava fazer, deveria ser feito com um cordeiro perfeito. Perfeito. Êxodo capítulo 12, versículo 5. Nós podemos ver aqui o que eu falei de antítipo, a indicação que nos fala de algo que aconteceria pela humanidade. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E a Bíblia fala que eles deveriam guardar até o 14º dia, que seria o dia da Páscoa, o ajuntamento para sacrificar. E aquele animal que havia sido sacrificado, o seu sangue seria então colocado nos umbrais das portas. E é quando o anjo da morte passasse, revisse aquele sinal, ele não poderia tocar, não poderia mexer, porque existia o sinal de proteção, o sinal de que aquela casa, de que aquelas vidas estavam guardadas. Eu quero que você pense a respeito disso. Isso indicava o maior sacrifício por toda a humanidade. Antes de Jesus ser crucificado. Pense bem. Ele foi maltratado. Ele foi torturado. Foi chicoteado. Ele foi humilhado. Mas a Bíblia diz que ele não deixou de pagar o preço por todos nós até chegar no Monte Calvário. Ele foi até o final. Ele não desistiu. Por causa do seu sacrifício, todos nós fomos sarados, fomos curados em tempo. Nós fomos livres do pecado. Eu quero que você pense a respeito disso, porque o sacrifício que Jesus fez foi e sempre será eterno por nós. Nós não precisamos de mais nada, o que significa que o sacrifício de Jesus foi definitivo. Eu não tenho que fazer mais nada a não ser crer nele. Ter confiança no seu sacrifício. O que ele fez me alcançou. É total, definitivo, completo. O que ele fez não deixou margem para mais nada. Fora dele não existe salvação. Nenhum sacrifício. Subir algum monte, pagar penitência, culto, sufrágio, missa, nada, nenhuma obrigação humana pode alcançar o sacrifício para a eternidade que não esteja em Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém, povo de Deus? Fora de Jesus não há salvação. Por mais que o homem queira, por mais que o homem se esforce,
por mais que o homem tente entregar tudo da sua vida, a salvação só por meio da fé em Jesus Cristo. E é muito importante enfatizar sobre isso, porque por vezes eu vejo pessoas, infelizmente, mal orientadas, mal ensinadas. Eu creio que tudo que nós precisamos, fora de Jesus, vai fazer parte da nossa vida de fé, mas não da vida salvífica. A vida salvífica é só por meio de Jesus Cristo. Ah, eu preciso orar? Preciso. Ah, eu preciso me santificar? Preciso. Eu posso fazer algum ato, um comprometimento para me santificar? Posso fazer. Mas não dizer que isso é uma doutrina da salvação. A salvação em Cristo Jesus é o seu ato expiatório. É expiação. É alguém tomar o lugar do outro para que ele seja salvo. E isso que Cristo fez por nós. E precisamos estar atentos a isso, porque hoje há tantas ofertas e tantos caminhos que tentam roubar, tirar o poder do sacrifício de Jesus. As pessoas acabam perdendo a fé, se envolvendo com doutrinas erradas e criando uma confusão. Hebreus capítulo 9, versículo 12, o escritor aos Hebreus fala a respeito do sacrifício eterno. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue. Entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma o quê? Mais uma vez? Eterna redenção. Pastor salva? Não salva. Padre salva? Não salva. A redenção eterna. Isso significa que passarão os anos, nós passaremos. Se Cristo não voltar, mas o que ele fez vai ficar com poder e com autoridade para destronar reinos, todo o reino de Satanás e toda heresia, porque o que ele fez é eterno, não muda, não murcha, não se perde, não se deteriora. O que ele fez é eterno, porque ele é eterno, o seu sangue foi eterno, sem mancha, sem contaminação. Por isso que eu digo para você, não acredite de que você não tem uma saída. Deus não tem um propósito com você. Ainda que o inimigo fica suflando aos seus ouvidos, tentando te contaminar, dizendo que não tem mais jeito. É mentira dele. Ele é mentiroso. Ele tenta te enganar. Porque o amor de Deus é maior do que tudo. Nós não estamos aqui dando licenciosidade ao pecado, de maneira nenhuma. Pelo contrário. Mas também não podemos omitir a verdade, que o maior poder é o amor de Deus sobre todas as coisas na humanidade. Porque nós fomos alcançados pelo seu amor. E o seu amor quebrou a maldição. A Bíblia fala em Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9, a respeito de outro evangelho. Devemos ter cuidado. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja maldito, anátema. Assim como já vulo dissemos, agora de novo também vulo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja
maldito. Paulo está falando a respeito de não voltar mais às práticas da lei ou dos rituais da lei. Paulo está falando agora do ministério da graça, que alcançou tanto gregos quanto judeus, quanto aqueles que eram filhos da promessa e quem não era filho da promessa. O evangelho não ficou preso, enclausurado, não ficou ali determinado a uma etnia, a alguma nação, não. O evangelho alcançou todas as pessoas. E alcançou homens e mulheres. E Paulo está dizendo aqui, ainda que um anjo vos anuncie um evangelho, que não seja esse do Cristo crucificado, que não seja esse da mensagem de libertação, seja anátema, maldito. E nós precisamos estar atentos a isso, irmãos, porque o que mais precioso nós temos, o que é mais valioso para as nossas vidas, o que mais importa no final de tudo é a nossa salvação, é a certeza da vida eterna. O nosso maior compromisso aqui como igreja é que você seja um sustentador dessa verdade, é que você seja um contribuinte dessa verdade, que você seja um obreiro para essa verdade, que você seja um pastor, seja um dirigente, seja um líder dessa verdade. Fora dessa verdade, Deus não tem compromisso conosco. A salvação é para nos colocar na direção dele, para o seu propósito, para a realização dos seus desígnios, para que possamos atingir, de fato, de verdade, aquilo que está no coração de Deus. E não tem como, irmãos. Isaías 59 fala a respeito daquilo que pode nos afastar de Deus. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Não existe qualquer combinação entre as coisas de Deus e o pecado. Não existe qualquer envolvimento entre as coisas santas e as coisas que Deus abomina. Não tem outro meio. Por isso que eu digo, olha, só existe um caminho para o pecado. Cristo já pagou o preço. Ele precisa ser abandonado. Ele precisa ser rejeitado. Ele precisa ser realmente dilacerado pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Nós vivemos um tempo em que o evangelho virou clichê. Clichê, virou bonito. Agora tem artistas falando, se impressionando com o evangelho. Que seja assim. Eu até oro a Deus que realmente isso seja verdade. Mas não se impressione não, porque nós estamos num tempo em que muitos serão enganados. Eu não estou querendo apontar para ninguém. Eu estou despertando a igreja do Senhor. Que independente de qualquer pessoa que seja, que nomeie o nome do Senhor, nós precisamos nos guiar pela palavra. Eu estou pregando para você. Você deve examinar. Você deve realmente verificar. Falar como os irmãos bereanos. Quando Paulo pregava, eles estavam assim olhando para ver se testificava com a palavra. Nós precisamos realmente ter certeza de que vem de Deus, que é Deus que está falando, que é Deus que está operando. Não sermos impressionados por nada. E Paulo fala, ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, que esse seja maldito. Nós temos que ter muito além
de emoções e sensação espiritual, nós temos que ter consciência da palavra, entendimento da palavra. Precisamos ter uma relação forte com a Bíblia. Precisamos nos robustecer dessa palavra, nos alimentar. Hoje eu me pesei. A Daílson tem me acompanhado para ver o meu ganho de peso. Sabe, é assim que nós precisamos também ter esse entendimento. Será que eu estou tendo mais conhecimento da palavra? Será que eu estou ganhando mais um peso pela palavra no mundo espiritual? Significa que eu estou me alimentando, que eu estou me fortalecendo. Se você não lê a palavra, se você não estuda a palavra, se você só pega a palavra de vez em quando, ou pega aquela chargezinha que o pessoal coloca lá no Facebook e se alimenta com aquilo, meu irmão, você está comendo comida que não vai te sustentar, alimento espiritual que não vai te robustecer, se você não for pragmático, se você não for insistente, se você não for seletista com a palavra, meu irmão, você não se alimenta. Você não almoça, não toma café, você não janta, você está sempre beliscando. Nós precisamos ter uma condição metódica com a palavra de Deus, porque fora dela, o inimigo vai trabalhar para roubar a nossa atenção. É isso que Paulo está dizendo. Olha, irmãos, ainda que nós mesmos, ainda que um anjo dos céus, tão vestido de um agente celeste, que pregue outra coisa, que não seja esse evangelho, não serve. É maldito. Nós estamos seguindo em direção ao céu. Amém? Amém? Irmãos, morrer sem Deus, sem salvação, é terrível. Não podemos deixar as pessoas, a nossa igreja, é um lugar de igreja viva, de igreja poderosa, amém? Aqui nós temos palavra, amém? Você pode aplaudir ao Senhor. Não deixe isso acabar, irmãos. Não deixe essa chama, pastores, líderes dessa casa espiritual, se apagar. Pregue a palavra de Deus, ensine a palavra de Deus, porque nós somos responsáveis por vocês, irmãos. Isso me pesa. Isso me pesa. Eu não sou cobrado pelo diabo, não. Não sou cobrado pelos homens, não. Deus tem cobrado dos seus líderes. Porque nós devemos encaminhar o povo. Porque a ordem foi dada a Moisés e Arão. Fala para Faraó. Fala para aquele símbolo de Satanás. Fala para o Egito, o símbolo do inferno. Diz o seguinte: deixe o meu povo sair. Nós não podemos estar presos debaixo de um tacão de maldição, fora da direção. A Bíblia diz que quando o anjo passar, ele verá o sinal do sangue. Quando o anjo passar, ele verá o sangue. E ele não pode tocar nas casas que tiver o sinal do sangue. Eu quero que você preste atenção nisso. O anjo da morte está passando a todo momento, a todo instante. Não foi só no caso isolado aqui do Egito.
o anjo da morte está passando. Você entende isso? Ele está passando porque ele veio para nivelar as almas humanas na terra. Ah, mas ele tenta passar em alguns lugares, mas ele sabe que não pode tocar para a morte eterna, porque muitas vidas estão marcadas, seladas com o sangue precioso de Jesus. Ele virá para todos. Quase veio para mim. Está vindo toda hora, em qualquer lugar, em qualquer cidade, rua, condomínio, casa. Independente de condição financeira, econômica, posicionamento político, ele vem. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que nós temos a marca do sangue de Cristo sobre nossas vidas. Ele não pode nos tocar para a eternidade. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículos 7, 8 e 9. João é o apóstolo querido de Jesus. João, o evangelista, João das epístolas, João do Apocalipse, era o amado que estava sempre nos ombros de Jesus. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo... Nos purifica de todo. Nos purifica de todo. Você pode aplaudir o Senhor de todo pecado. Versículo 8. E se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É aí que está, irmãos. Nós temos um justo advogado. Nossas vidas, elas estão nas mãos daquele que tem todo o poder nos céus e na terra e na eternidade. E não há nada que possa nos impedir de alcançarmos a vitória. Eu quero que você, em nome de Jesus, fique de pé. Quero orar por sua vida. Eu tenho certeza que Deus tem um plano maravilhoso. Olha o que eu vou dizer. Eu me batizei, eu tinha 15 anos de idade. Sempre consciente. Algumas pessoas vêm cedo para Jesus. Eu me converti aos 8 anos, mas a igreja que eu estava não batizava criança. Eu tive que esperar ser adolescente. E eu aprendi que a salvação é uma decisão. E nós não podemos deixar passar a oportunidade. Eu sou mais conhecido como evangelista, porque eu creio que a maior vitória é a salvação. Imagine vocês estarmos juntos na eternidade e dizermos, valeu a pena. Eu quero dizer, meu irmão, que a salvação é pela fé. Eu não posso te salvar, mas eu posso te mostrar o caminho. O irmão que está ao seu lado não pode te salvar, mas pode te mostrar o caminho. Eu quero dizer que a salvação é única, exclusivamente, uma decisão
de foro íntimo. É sua. Você decide. Eu sempre falo aqui na igreja que existe um sinal para a pessoa se converter explicitamente. É quando ela se batiza. O batismo é um sinal explícito. A salvação pode estar com você, mas enquanto você não se batiza, não completou totalmente a vontade de Deus. Eu quero dizer para você que hoje essa palavra é para você. Essa palavra é para você. Como foi para mim há 45 anos atrás. E eu decidi. Minha mãe não me obrigou, meu pai não me obrigou, ninguém me obrigou. Pastor Israel de Oliveira, da primeira igreja batista, na rua Zezinho 57, pregou e eu fui ao altar. Eu tinha 8 anos de idade. E falei, eu quero Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Eu quero dizer para você, esse convite é para você. Se você ainda não é batizado nas águas, sabe, hoje Deus está falando no meu coração, esse convite é para você. E se tem alguém aqui do nosso meio, pastor, eu estou sem comunhão com a igreja, eu não estou mais tomando a ceia, eu não estou mais indo para a casa do Senhor, não que a casa do Senhor salve, mas é o lugar dos salvos. Se você quiser, meu irmão, você também pode tomar uma decisão. Eu quero voltar para essa comunhão, para essa congregação. E eu quero deixar isso bem claro, que essa não é mensagem minha, não. Essa é a mensagem de todos os pregadores do Evangelho. Nós devemos dar oportunidade às pessoas. E se você tiver força, tiver fé, se você crer na palavra de Deus, você que não é batizado, eu quero que você venha aqui na frente, eu quero orar por você. Eu quero pedir a Deus por sua vida. Não tenha medo, não tenha vergonha. Pode chegar aqui no altar, que eu quero orar por você. E você também que está sem congregação, sem uma igreja, vem aqui no altar, nós vamos orar por você. Não tenha vergonha, não. Não tem nenhum motivo de você ficar preso ao seu banco. E se você deseja, vem aqui no altar. Vamos aqui, você pode estar aqui recebendo essa oração. Em nome de Jesus. Amém, meu irmão. Seja bem-vindo, meu irmão. Seja bem-vindo, irmão João. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Ou mais 2 irmãs lá. Sejam bem-vindas. Amém. Amém, meu irmão. Bom te ver aqui. Irmão João. Te amo, tá? Muitos anos que eu conheço. Deus abençoe vocês, jovens. Deus abençoe. Que bênção. Há mais alguém? Ainda há. Isso. Muito importante esse momento. Eu gostaria de chamar aqui a minha esposa, a pastora Daílson, para orar por essas vidas. É muito bom a gente pregar para crente, mas o melhor ainda é a gente ver os nossos irmãos que estão chegando. São esses irmãos que Jesus também tem amado. Aleluia. Levante a sua mão, minha igreja, sobre a vida desses irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Querido Deus, amado Pai. Oh Deus. Ó Deus, que mensagem maravilhosa, Deus. E nos faz lembrar, ó Deus, do teu grande amor. Ó Deus, pelo teu sacrifício. Ó Deus, a vida Aleluia. Eterna que nós contemplamos. Glória a Deus. Ó Deus querido. E dessa mesma forma nós oramos, ó Deus, por esses irmãos que estão aqui, ó Deus, que se apresentaram no teu altar. Ó Deus, fazendo decisão, renovando, Aleluia. restaurando as suas Glória a vidas, crendo, Senhor, que só há salvação na cruz de Cristo. Oh, Deus. Muito obrigada, Deus. Oh, Deus. E pedimos que tu possas fortalecer, que essa palavra possa frutificar, Aleluia. que essa palavra possa fortalecer suas vidas, para que eles possam tomar
a decisão, ó Deus, que é uma decisão eterna, que é de redenção. É uma decisão de estar a teu lado, de caminhar, ó Deus, porque a tua cruz não é modismo, mas é vida, é estilo de vida. Ó Deus, e que bom que eles tomaram essa decisão. Que tu possas guardar, ó Deus, que tu possas proteger as suas mentes com o capacete da salvação, para que essa salvação, que esse passo, ó Deus, permaneça nas suas vidas e que logo, logo eles possam estar aqui, ó Deus, nessas águas, aqui, ó Senhor, nesse altar, ó Deus, nesse batistério, declarando, ó Deus, que só Tu és Senhor das suas vidas. Muito obrigada. Guarda as suas famílias, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, irmão. Muito bom ter vocês aqui. Seu João, quanto tempo? Quando estava construindo essa igreja aqui, seu João, fornecedor de material, construção, caminhão. Compramos muito com ele, sempre nos ajudando, e a gente ali, ó. O senhor tem parte aqui também, tá vendo? Como é que tem história aqui conosco? Amém? Obrigado pela confiança. Graças a Deus que nunca quebramos o nosso crédito. Obrigado, irmão João. Obrigado. E já pode se assentar. Eu gostaria de convidar aqui a irmã Wanda Santos Rosa. Irmã Wanda. A irmã Wanda será recebido como membro dessa casa espiritual. Pode subir aqui, irmã Wanda. E nós ficamos felizes, né, por sua presença, minha irmã. Seja bem-vinda, tá? Seja bem-vinda. Esse povo te ama. Esse povo com certeza estará te ajudando. E você também nos amando e nos ajudando com seus dons, talentos. Você já tem algum ministério na igreja? Já trabalhou algum ministério? Não? Pretende trabalhar? Estamos aí, é isso aí, glória a Deus. Minha irmã, você foi chamada para servir a Deus. E eu louvo a Deus por sua vida, irmã Wanda. Igreja, levante a mão para ela aqui, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, eis aí a tua filha, a tua serva, se colocando ao seu dispor. Pai bendito, sendo membro recebido nessa casa, nós queremos, Senhor Deus, que ela seja amparada, que ela possa ter todo amor e cuidado nessa casa espiritual. Nós desejamos, seja bem-vinda, irmã Wanda, e possa servir, ser fiel ao Senhor, seus pastores, estar aqui de coração, para que a obra do Senhor cresça, em nome de Jesus. Amém? Vamos dizer a ela? Seja bem-vinda. Cadê a irmãzinha? Vamos tirar uma fotinha ali, irmã. Ali, ó. Aqui, ó. Ali. Melhor. Aí, ó. Obrigado, querida. Obrigado, tá? Deus abençoe, tá, Wanda? Seja bem-vindo. Pode passar por aqui. Irmãos, antes de fazer o ofertório, nós temos também que orar pela nossa irmã Val. Cadê a irmã? Não veio, não? Aqui está indo para a região dos lagos. Val Edinalva. Jesus Cristo. Perdoa o seu pastor, tá? Seu pastor também. A cabeça. Eu estava vendo uma foto aqui de início do meu ministério. A cabeça estava pretinha, agora está cheio de farinha de trigo. Vem, tá, Edinalva. Em nome de Jesus. Orar pela Edinalva. A Edinalva está, irmãos, assim, indo para outra região. Pode ficar aqui, irmã. Ela está indo para a região dos lagos. Sempre fiel, né? Servindo a Deus, essa casa. E ela está assim, se despedindo de nós, mas está servindo ao Senhor. Ela estará em outra casa espiritual e nós estaremos ajudando a nossa irmã em oração, né?
para que esse novo lar que ela vai estar, ela possa ser protegida, amada, tá, irmã? Dizer que foi muito bom estar com você, tá? Muito bom mesmo, você é uma bênção. Tá? Em nome de Jesus. Igreja, pode? Cadê o microfone ali? Pode dar sim, irmã. Boa noite, a paz do Senhor para os irmãos. Com tristeza e, ao mesmo tempo, alegria, né? Tem 2 anos que eu estou aqui, fui muito bem recebida por todos, com muito carinho. Só vou levar daqui muitas coisas boas. E eu não vou sumir daqui, não. Toda vez que eu vier aqui, eu sei que a casa continua sendo minha, tá? E vou levar cada um de vocês no meu coração. E a minha casa lá estará aberta. Se alguém quiser passar uma semaninha lá na região dos lagos, tá bom? Muito obrigado a todos por tudo, tá? Que aqui uma bênção. Glória a Deus. Levanta sua mão para cá, irmãos. Senhor, a tua filha, que aqui esteve conosco, Pai bendito, como cooperou, como ajudou. E nós pedimos que a tua doce mão, seu amor, acompanhe ela. Senhor, onde ela estiver, seja uma bênção, possa produzir a 100 por 1. Nós queremos saber a tua felicidade e a tua obra para o reino de Deus. Nós te abençoamos e saia daqui com a bênção da igreja, em nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Amém. Deus abençoe, tá, querida? Quando quiser, tá, pode vir para cá. Você sempre será amada e sempre será muito recebida. Tá aqui. Amém.